E pela nossa conversa aqui, se eu entendi direito, vai ser um socialismo, se acontecer isso, um socialismo com características brasileiras. Completamente. Assim como a China tem. Exatamente. E não necessariamente igual o que está acontecendo na China. Não, Mas não. só para esclarecer, deixar o mais desnudo possível. Que bases brasileiras são essas? Que premissas, que vetores brasileiros são esses que você se baseia? Cara, eu acho que a macumba, a umbanda, o candomblé, a igreja, Corinthians, Flamengo, capoeira. Ou seja, essa diversidade que forma uma unidade única no mundo, Sem dúvida. sabe? É a base que vai calcar o socialismo brasileiro. Vou te fazer uma pergunta rápida Mas aqui. como? Idiota, inclusive. Em que bases? Mas como é que isso se expressa numa política governamental de fato? Não, nós temos que ter... Ou isso é um desejo? Aí que tá a questão. Eu tenho muitos desejos, você Não, também, o Igor também. Aí que tá a né? questão. Eu tenho que ter capacidade. Eu acho que o Lula tem essa capacidade, né? Tem se mostrado. De ser o universal no particular. Ou seja, eu falei de uma série de coisas aqui. Capoeira, macumba. Isso é universal, né? Só que existe o particular. Então, se eu conseguir enxergar numa força política, num bloco histórico, ou numa pessoa, que é um particular, né? Todo esse universal, encontrei um caminho. Então, a base é o quê? É um bloco histórico mudancista, político, que cristalize, vamos dizer assim, o que eu chamo de universal no particular. Ou seja, todas essas nossas tradições desenvolvimentistas, essa nossa tradição que vem de Bonifácio, Floriano Peixoto, Sim. a guerrilha da Araguaia, as lutas pela independência, ou seja, toda essa nossa história de lutas populares, né, ela se expressa no particular. E hoje esse particular pode ser o quê? Pode ser um bloco histórico formado pelo PT, pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, pelo PSOL, pelo PSB e pelo PDT, por exemplo. Ou seja, um bloco histórico mudancista que seja capaz de levar adiante. Mas o que te faz pensar que esse bloco mudancista formado por esses agentes que você acabou de citar seriam benignos e realmente, na prática, exerceriam isso que você presume que sejam as intenções deles? Não é que é benigno, né? É que esse bloco, é o que eu chamo, é uma elaboração que eu estou trabalhando nela hoje, tá? Eu já coloquei no Twitter isso, né? Um bloco histórico mudancista, que seria PT, PCdoB, PDT, PSB e PSOL. Que vai estar fatalmente, querendo ou não, junto a e tendo que se imiscuir com todos os blocos de direita. Não tem problema, mas isso é da vida. Isso eu acho... Que é a maioria. Não, a questão é outra, cara. A questão é que as transições no Brasil, abolição república, independência, Revolução de 30, elas aconteceram a partir da formação de maiorias heterogêneas. É uma lei da política no Brasil. Então, achar Concordo. que... Agora, tem um núcleo. Eu tô aqui pegando o núcleo. O norte. O núcleo. PT, PCdoB, isso aqui é o núcleo. O que está ao redor vai seguir isso aqui. E eu acredito que é esse núcleo duro que pode ser capaz de levar o Brasil a atingir a um outro patamar na afirmação da sua soberania nacional. Porque na medida que ele vai afirmando, ele vai alçando a outros patamares a sua soberania, você vai se aproximando do socialismo, sem nenhuma dúvida. A democracia é uma ameaça a isso? Não, depende. Eu não tenho problema com a democracia. Não, eu pergunto porque assim, a gente tem, vamos dizer que isso aconteça e chegue ao poder e promova mudanças e tal, ainda é possível por meio de eleições que a gente desfaça, né? Mas aí que tá a questão. Ainda com o PL tendo a maior bancada do Congresso. Mas é a vida, velho. A vida é como ela é. Eu tenho que trabalhar com a realidade como a forma ela se apresenta Então, diante de mim. diante dela, você prescreve o quê? Diante dela, a formação de uma maioria política, que eu acho... Qual que seria a tarefa histórica hoje? Na minha opinião. Tá, hoje. Elias, qual que é a tarefa histórica hoje dessa porra que você chama de maioria política? Primeira coisa, eu acho que é isolar o bolsonarismo. Isolar o bolsonarismo, tá? Esse núcleo duro do bolsonarismo. E neutralizar as suas bordas. Por exemplo, eu sou um cara muito meticuloso em algumas coisas, né? Então, eu tô vendo o que você está falando, o que ele está falando. Eu vi, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Olha, temos que olhar para frente. Cara de areia mijada. Temos que olhar para frente. Ou seja, isso é um indício do seguinte, ó, esse cara dá para ser neutralizado.
Eu ouvi o Arthur Lira dizendo, olha, reconhecendo a derrota do Bolsonaro, vamos conversar. Ou seja, o movimento histórico já vai perceber, vai te mostrando o quê? Que existem setores da sociedade, da política, que podem ser neutralizadas. Mas aí que tá, neutralizados é um verbo muito hostil. Você não entende que neutralizado significa que nem você, presumo que você enxergue várias dinâmicas políticas e sociais da história entre o polo oprimido e o polo opressor. Neutralizar significa oprimir? Não restringir, oprimir. abafar? Não é oprimir. Até porque eu não quero fuder com o estado de São Paulo pra... Perfeito. Sabe, né? Claro, Apenas quero afastar esse cara do bolsonarismo. Ponto. Eu não quero que o Tarcísio de Freitas seja Adesista? faça parte do bloco histórico mudancista. Não. Eu só não quero ir do lado do Bolsonaro. E então eu tenho que... Como o Maquiavel ensinou que a política é ciência. E o Lenin alçou o movimento imediato dos trabalhadores ao grau de ciência. Da classe operária, né? Quando faz política. O Lenin alçou isso ao grau de ciência. Então, quando eu olho a política, tem que fazer ciência em cima dessa porra, entendeu? Então, a ciência que eu vejo hoje, a arte é o quê? Primeiro, manter essa frente ampla, se segurando, entendeu? De forma que ela seja capaz de, em 4 anos, isolar o núcleo bolsonarista e neutralizar suas bordas, entendeu? A partir disso, porque eu acho que a tarefa de reconstrução do Brasil ela é geracional, tá? Eu vou criando condições políticas, culturais na sociedade para a formação e consolidação dessa maioria política. Puta, isso é um desejo seu. É um desejo meu. Não, mas é que isso é óbvio, né? E não é, né? Eu não sei se você tinha ouvido falar disso antes aqui. Alguém falou Não, nos termos que eu coloco. Mas é que, assim, nesse sentido, assim, se você parar pra pensar um pouco, acho que você chega a essa conclusão. Exato. Né? Não, mas isso é ciência. Então, o que acontece? É ciência e arte o tempo inteiro, é negociar. Não é cair nesse discurso despolitizante. E o Lula tem que negociar com o Centrão. Bicho, o Centrão existe desde a Inconfidência Mineira no Brasil, Desde o Floriano Peixoto. Desde a Inconfidência Mineira tem o Centrão. O que é o Centrão? É mais atrás ainda, verdade. O que é o Centrão? O Centrão é aquela massa de políticos que vai assinar embaixo da transição, se vai ter ou não. Então a Revolução de 30 acontece com o Centrão assinando embaixo, a Abolição República acontece com o Centrão assinando embaixo, a Independência é a mesma coisa. E por aí vai. O Centrão existe, é um dado da realidade, tem que trabalhar com ele. Então, quando eu vejo a empresa falar mal do Centrão, eu fico puto. Me desculpa, eu fico puto. Porque, em vez de historicizar o Centrão, tem uma visão moral do Centrão. E quando eu falo historicizar, o que eu estou falando? Eu estou falando de uma forma de organizar a minha ideia. Como que eu organizo a minha ideia? A partir da história. Quando eu tiro a história da conversa, o que entra no lugar? Entra a utopia ou o moralismo. Bicho, eu tô fora. Então, ao invés de eu historicizar o Centrão, eu vou trabalhar com moralismo. Putz, esses caras só dando o que você recebe, só dar lá. Eu não trabalho desse jeito. Mas não deixa de ser uma verdade. Exato. É uma verdade. Mas é um dado da realidade. É um dado da realidade, com ele. é uma verdade. Você pode não querer trabalhar a partir desse dado, mas ele se impõe. Não tem jeito. Se impõe, bicho. É que o Lula já falou, ou você governa. Esses são os caras que o povo elegeu, cara. Então,